Não sei o que aconteceu que nós caímos, mas vamos voltar para a gente fazer pelo menos uma conclusão. Estamos chamando ela de volta. Eu não sabia se as pessoas estavam me vendo ainda quando você caiu ou não estavam mais. Então, eu descobri que não dá para voltar para o mesmo ao vivo. Se eu, ou se tem como, depois alguém me conta, porque eu perdi, não sei para onde foi. O pior é que eu nem consegui salvar. Espero que você tenha conseguido. Não sei se ele permite que você faça isso. Quando terminou a live, acabou ficando uma opção de enviar para alguém ali. Então eu enviei para você Ah, por mensagem. Eu acho que de repente depois é possível ter acesso ao vídeo. Espero que sim, né? Porque talvez as pessoas se interessem em assistir depois. Mas ah, retomando aquilo que eu estava falando, Robson, eu acho que vai para um nível mais básico do que o conseguir pedir ajuda, né? A gente estava falando aqui sobre essa questão de pedir ajuda e a pessoa para quem você solicita às vezes não está ali para apoiar naquele momento de uhum, fragilidade, de vulnerabilidade, né? Ou de precisar de ajuda e de não ter ajuda de ninguém. Mas essa é uma experiência muito comum na vida das mulheres hoje em dia. Né? Não é à toa que a gente tem milhares de crianças sem registro paterno na certidão de nascimento. Ou seja, acaba sendo sim embutida às mulheres a responsabilidade solitária por várias coisas que deveriam ser compartilhadas. Não só o serviço doméstico, né? Não só o cuidado dos filhos, mas às vezes até o sustento da família. Numa relação de tripla jornada, né? De ter que conseguir estudar, trabalhar e ter uma carreira, mas também cuidar da família, tudo ao mesmo tempo. E não é à toa que também faz parte da vida das mulheres abdicar de coisas importantes, né? Talvez uma experiência que é vivida unicamente pelas mulheres ou majoritariamente pelas mulheres está muito presente na questão de precisar decidir entre ser mãe ou ter uma carreira, né? E uhum. envolve abdicação, abdicar da ideia de ser mãe para poder seguir uma carreira profissional com muito afinco, ou abdicar de uma carreira profissional, talvez em outro país, ou até que envolvesse ali uma dedicação maior de tempo para poder seguir um projeto de maternidade. Hoje em dia, mesmo na sociedade em que a gente vive, onde as mulheres se inserem cada vez mais no mercado de trabalho, isso ainda muitas vezes é uma escolha, né? Para muitas mulheres que precisam abdicar de um aspecto da vida, seja a maternidade ou seja a profissão, né? Escolher entre essas duas coisas por uma questão de tempo, né? Por uma questão de projeto de vida. Então a gente realmente está falando de jornadas solitárias, né, e de um Uhum. contexto onde as mulheres muitas vezes não têm ajuda ou não conseguem nem sequer dividir responsabilidades porque o outro não assume essas responsabilidades. Mas quando a gente está falando aqui, eu penso que é um nível até mais básico do que dividir a responsabilidade, porque de fato o outro às vezes não vai estar ali para assumir a sua parte, né? Ou para explodir com um avião enquanto você luta com o Deus da guerra ali, né? Então, o outro nem sempre está disposto a fazer os mesmos sacrifícios que você. Mas quando a gente está falando aqui de um nível mais básico do que isso, é o se permitir ser vulnerável, né? E aí que está, por exemplo, a colocação da Lu, como se permitir ser vulnerável sendo o eixo familiar. E é justamente essa a questão. É algo muito superior a gente pensar nessa ideia de dividir responsabilidades, porque a gente está Uhum. falando de uma impossibilidade ainda mais básica, que é de se mostrar vulnerável, que é de poder chorar na frente do outro, que é de poder dizer que está com medo, ou que está angustiada, ou que não dá conta, ou que está esgotada, né? E talvez por isso que é tão estranho para a gente, ou para algumas pessoas que fizeram duras críticas ao filme, olhar para a Mulher Maravilha e perceber que ela também passa por essa situação de esgotamento, de não dar conta, de estar cansada de salvar o mundo o tempo todo. E é essa experiência também de muitas mulheres. Né? Não é só de não conseguir dividir responsabilidades ou não conseguir pedir ajuda
também porque o outro se isenta disso, de assumir a sua parte na responsabilidade, mas é de não conseguir assumir para si mesma o seu aspecto de vulnerabilidade, de se sentir mal quando chora, de se sentir mal quando não dá conta, de se sentir incompetente quando não consegue resolver tudo, né? Então a questão da culpa é mais essencial ainda do que conseguir pedir ajuda. E aí eu vou pôr uma pergunta também para pensar essa questão do se permitir ser vulnerável ou não quando a gente está no eixo familiar, né? Porque assim, que imagem eu quero passar para as pessoas à minha volta, especialmente filhos e filhas, se eu nunca me permito estar vulnerável? Que imagem eu estou passando de que eles e elas também nunca podem ser vulneráveis? Eu quero que elas também passem por essa vida com esse mesmo complexo da Mulher Maravilha que tem que dar conta de tudo, ou eu vou mostrar minha vulnerabilidade, porque eu não preciso desestruturar, né? Acho que uma das coisas que é mais difícil da gente lidar no processo terapêutico, individualmente também, é perceber que mostrar vulnerabilidade não é obrigatoriamente demonstrar fraqueza também, nesse sentido do que a gente percebe como forte e fraco, mas que a vulnerabilidade faz parte de nós enquanto seres humanos, e que por isso mesmo é importante que quando eu sou o eixo da família eu diga, olha, o eixo aqui também quebra de vez em quando, o eixo aqui também precisa de cuidados, também precisa de suporte. Porque muitas vezes abrir essa vulnerabilidade, como você falou, abrir para si mesma, perceber que eu também não vou e não tenho que dar conta de tudo o tempo todo, e que sim, tem momentos em que a gente, como eu falei, vai vestir a armadura e vai lá lutar, porque não tem essa opção. Mas muitas vezes a opção está ali, de eu fazer uma pausa, de eu respirar, de eu descansar, e eu não permito que isso aconteça, porque eu entendo que eu tenho que dar conta de tudo o tempo todo. Então, que imagem é essa que eu quero passar quando eu não me permito estar vulnerável em momento nenhum? É importante quando tu fala até dessa imagem que a gente passa para o outro, porque é algo que aparece no filme, né? Que crença que a vilã tem a respeito da Mulher Maravilha, né? Que crença que as outras pessoas têm a respeito dela e o que que isso gera no outro, o que que isso gera ali na personagem que está ocupando esse papel de vilã, né? A ideia de que é possível ser inabalável, de que é possível dar conta de tudo sem se fragilizar, de que é possível conseguir ser infinitamente forte para conseguir resolver absolutamente tudo, né? E isso começa a ser gerado como uma imagem possível na cabeça dos outros membros da família, que nunca se deparam, né, ou que nunca precisam se deparar com esse aspecto da fragilidade que é diferente da fraqueza, né? Porque fraqueza tem a ver com não conseguir talvez resolver ou dar conta nem daquilo que é necessário, mas a vulnerabilidade ou o aspecto de fragilidade humana tem a ver com perceber que nem tudo pode ser controlado, né? E que nem sempre as coisas podem ser resolvidas. Porque o sofrimento, ele também está presente em momentos em que as coisas simplesmente não podem ser resolvidas, né? Tem a ver com a morte, por exemplo, né? Como que a gente age diante da morte? Será que é uma coisa que pode ir lá e resolver? Tem a ver com as mais diversas abdicações ou perdas, porque o processo de morte não é só a morte concreta, né? O processo de morte ele está presente na nossa vida em muitos momentos e gera sofrimento também, né? E nem tudo pode ser resolvido, nem sempre dá para salvar o universo o momento, o tempo todo, né? Então, permitir que o outro, que o filho, que o marido, que os amigos se deparem com isso, é também permitir que o outro crie dentro dele mesmo uma possibilidade para ser frágil, né? Uma possibilidade de reconhecer se aquela pessoa que é tão forte, que dá conta de tudo o tempo todo, também tem fragilidade, também precisa de acolhimento, também precisa chorar, por que que eu não posso? Né? Mas quando a gente se depara com uma imagem de alguém inabalável, fica muito difícil aceitar até dentro da gente mesmo o aspecto da fragilidade, porque eu vou querer ser como o outro, né? Eu vou querer ser inabalável também. É. Acho que tem assunto para muito mais coisas, mas até pela hora acho que a gente encerra, né, Jana? Quero te agradecer de A novo gente por ter aproveitou a topado, retomada aqui para alongar, né? né, para alongar um pouquinho. Então, assim, te agradecer. Acho que a gente vai fazer outras, né, talvez num futuro não tão distante, porque a gente debate muito desses temas
e nas nossas práticas clínicas isso reverbera, a gente fala muito dessa questão da prática porque as pessoas vêm para a psicoterapia para lidar com todas essas angústias, né? Então, muito obrigado de novo. É sempre maravilhoso conversar com você e é mais maravilhoso nesse momento poder dividir essa conversa com mais pessoas, porque acho que muitas pessoas podem se encontrar também nessas nossas conversas, né? E perceber que estão passando por questões que às vezes parecem solitárias, mas apesar de ser um processo individual, muitas outras pessoas passam por processos semelhantes, né? Obrigada, Robson. Obrigada por ter me convidado e também por ter aceito o eu me convidar em propor o tema, né, para nossa live. E foi um prazer estar aqui contigo, conversando publicamente, né, para além dos áudios de 5, 6 minutos que eu te mando e que tu me responde também. Acho que é interessante a gente publicizar também as nossas conversas, né, não ficar só entre nós. Foi muito bom estar aqui. Obrigada também para todo mundo que assistiu, que estava presente aqui no debate. Eu espero também que a gente tenha mais momentos para compartilhar ideias, né? E que talvez mais tarde, tendo um público presencial, né? De repente a gente faz uma versão programa de auditório. Legal. Obrigado a todas as pessoas que estavam aqui, que participaram pontualmente, ou conseguiram assistir os dois, né? Porque vamos ver se a gente consegue salvar outra parte, espero que sim, mas se não der, pelo menos tem uma pontinha aí do que a gente conversou. Beijo, Jana. Beijo para todas as pessoas. Beijo, Boa Robson. noite e até logo. Tchau, tchau, gente.